Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes nesta noite, aqui em Tierra Blanca, Veracruz, República Mexicana. Para mim é um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno do programa divino correspondente a este tempo final, sob o tema Deus identifica os seus filhos com sua palavra. Leiamos em São João, capítulo 1, versículo 9 ao 14, onde diz: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e permita-nos entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é: Deus identifica os seus filhos com sua palavra. Queiram se assentar, tenham a bondade. Nosso amado Senhor Jesus Cristo nos disse no capítulo 10 de São João e versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Isto é uma identificação das ovelhas de Jesus Cristo. Também, em São João, capítulo 10, versículo 14 em diante, diz: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebreu, do povo hebreu. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vejam que estas ovelhas, dentre os gentios, que seriam chamadas e juntadas, escutariam a voz de Cristo, do bom pastor, o qual morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, e desceu em Espírito Santo, e tem estado chamando suas ovelhas, a todos os filhos e filhas de Deus, de etapa em etapa, por meio dos mensageiros, que ele enviou à sua igreja, durante todos estes 2000 anos que transcorreram, e ainda em nosso tempo, continua chamando suas ovelhas, continua chamando seus filhos, a todos os filhos e filhas de Deus. E agora vimos que é por meio dos mensageiros que ele envia que Cristo em Espírito Santo se manifesta, se revela através deles e fala a seu povo e chama e junta suas ovelhas. Assim como no Antigo Testamento, as pessoas escutaram a voz de Deus por meio dos profetas que Deus enviou ao povo hebreu. O apóstolo São Paulo, falando-nos da forma em que Deus falou ao povo hebreu, disse em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Como que Deus falou ao povo hebreu? Por meio dos profetas. Os profetas enviados por Deus ao povo hebreu eram a boca e voz de Deus para o tempo em que Deus os enviava. E eles vieram ungidos pelo Espírito Santo com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus colocava na boca de seus profetas sua palavra. E eles falavam esta palavra ao povo. Vejam também como segue dizendo: a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E depois de falar pelos profetas do Antigo Testamento, falou por Jesus Cristo, o maior profeta, o maior de todos os profetas, onde Deus estava manifestado em toda a sua plenitude e onde estavam todos os ministérios. Portanto, vejam vocês a forma de Deus falar, sempre por meio de um homem, enviado por Deus, ungido com o Espírito de Deus, no qual vem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, manifestado e revelando-se a seu povo e falando a seu povo a mensagem correspondente a cada tempo. Em Zacarias capítulo 7, versículo 11 ao 12, Deus também nos disse a forma em que Ele falou a seu povo e disse também que seu povo não quis escutar a voz de Deus. Disse: eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos o enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Vejam que Deus, por meio de seu Espírito Santo, Deus em Espírito Santo falou ao povo hebreu, através dos profetas que Ele enviou. Deus sempre usará um homem, um profeta, um homem com as duas consciências juntas, o qual pode escutar de Deus e pode ver em outras dimensões, e ele recebe a mensagem da parte de Deus. E o Espírito de Deus se manifesta nele, e ele fala ao povo. Foi assim com o povo hebreu, e é assim com o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vemos que Deus, no Novo Testamento, sob o Novo Pacto, falou por meio dos apóstolos. E também falou por meio dos 7 anjos mensageiros, nas 7 eras da igreja gentia, através dos quais Jesus Cristo, em Espírito Santo, esteve se revelando, de era em era, falando à sua igreja, e chamando e juntando suas ovelhas, e assim chamando seus filhos, que Ele envia para viver neste planeta Terra. Estas almas de Deus que vêm de Deus, que vêm da dimensão de Deus, da 7ª dimensão, e chegam a este planeta Terra e nascem num corpo mortal, corruptível e temporário, para, nesta terra, fazerem contato com a vida eterna, para que assim possamos viver eternamente, para que nossa alma viva eternamente. Este é o lugar de contato com a vida eterna, é aqui no planeta Terra. E nós necessitamos compreender o motivo de nossa estadia neste planeta Terra. Existem pessoas que não compreendem e dedicam toda a sua vida às coisas terrenais e se esquecem de buscar as coisas de Deus. Mas Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Desculpem. O principal para o ser humano é a vida eterna. Não há nada mais importante para o ser humano que a vida eterna. Cristo perguntou: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada lhe serviu viver neste planeta Terra, ainda que seja um homem multimilionário. De que valeu ao homem rico, do qual Cristo falou, o qual, quando morreu, foi ao inferno? De que vale para uma pessoa se converter numa pessoa muito rica neste planeta Terra e perder a sua alma e ir ao inferno? Então nada lhe serviu vir a este planeta Terra e viver esta quantidade de anos que Deus lhe deu para viver. O principal é a vida eterna, e somente a encontramos numa pessoa, em nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês como nos diz em São João capítulo 14. São João capítulo 14. Aqui Cristo está falando algo muito importante, diz. No versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É por meio de Jesus Cristo e de seu sacrifício na cruz do Calvário que nós obtemos vida eterna e vamos ao Pai Celestial, a vida eterna.
Não há outro caminho. Cristo disse, eu sou o caminho. Então não há outro caminho. E ele disse, eu sou a verdade. Então não há outra verdade. Para ir à vida eterna, para viver eternamente. E ele disse, eu sou a vida. Então não há outra vida eterna. É Jesus Cristo, nosso Salvador. E Cristo disse em São João capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora vejam como passamos da morte à vida, escutando a voz de Cristo e recebendo-o como nosso Salvador, e lavando nossos pecados em seu sangue, e recebendo o seu Espírito Santo, e obtendo assim um novo nascimento. E é assim como nascemos, da água e do Espírito, do qual Cristo falou a Nicodemos. Estes que são nascidos de novo, são chamados filhos e filhas de Deus. São estes que o receberam. Vejam, como lemos no princípio, disse, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, que para ser um filho de Deus, não é por meio de nascer através de um homem e de uma mulher. Senão, vejam vocês como é, diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Por meio do novo nascimento, ao crer em Cristo como nosso Salvador, e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, e recebermos o seu Espírito Santo, obtemos o novo nascimento, e assim nascemos de Deus, como filhos e filhas de Deus. E quem é de Deus, ouve a voz de Deus, ouve sua palavra, ouve a voz de seu Pai Celestial, chamando-o para produzir nele o novo nascimento, para que nasça como um filho ou uma filha de Deus no reino de Deus. E venha assim a formar parte da Igreja de Jesus Cristo, que é a casa de Deus, a família de Deus. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo de Deus, esse templo espiritual que Cristo está construindo, criando. E Ele já criou. E é por criação divina que é criado esse corpo místico de Cristo, essa igreja de Cristo, este templo espiritual, e ele já tem o lugar santo, que corresponde às 7 etapas ou eras da igreja gentia, já formado, criado. E agora está criando o lugar santíssimo de seu templo espiritual, com latino-americanos e caribenhos. Essa é a grande bênção dos latino-americanos e caribenhos nesse tempo final. E agora vejam vocês que ele está chamando e juntando suas ovelhas latino-americanas e caribenhas. E não importa que já tenham ido a outras nações para viver, ou a outros continentes, pois a mensagem chega até lá. A mensagem da grande voz de trombeta, com a qual são chamados todos escolhidos de Deus. Como Cristo disse em São Mateus capítulo 24, versículo 31, que enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombeta e ajuntarão seus escolhidos. E é isto que está acontecendo neste tempo final. Deus está chamando e juntando os seus escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta, do Evangelho e do Reino. E, assim como houve um mensageiro para cada etapa ou era do programa divino, no meio da Igreja de Jesus Cristo de era em era, e teve um território e um idioma, e também teve um povo, agora também há um povo, há um território, há um idioma, há uma mensagem e há um mensageiro. O território é a América Latina e o Caribe. O território dos latino-americanos e caribenhos, ainda que também sobe um pouquinho mais acima e chega até a parte sul da América do Norte. E as pessoas são os latino-americanos e caribenhos, ainda que tenham ido viver em outros territórios. E o idioma é o espanhol,
porque esse é o idioma principal dos latino-americanos e caribenhos. E os demais que não têm este mesmo idioma, a eles é traduzido ao idioma deles, e a mensagem chega a eles. E a mensagem é o Evangelho do Reino, representado na grande voz de trombeta ou trombeta final. É a mensagem do Evangelho do Reino que gira em torno da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E o mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Este anjo mensageiro de Jesus Cristo é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, com a mensagem do Evangelho do Reino que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E assim como cada anjo mensageiro que Deus enviou à sua igreja de era em era, como também no Antigo Testamento enviou seus profetas. E esses profetas foram a voz de Deus no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, os apóstolos e os mensageiros de cada era foram a voz de Cristo. E para o último dia, a voz de Cristo e a boca de Cristo será o seu anjo mensageiro, dando-nos testemunho de todas estas coisas que breve devem acontecer neste tempo final. E é por isso que Jesus disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem é o enviado de Jesus Cristo, seu anjo mensageiro? Para quê? Para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. De que coisas? Dessas coisas que breve devem acontecer para este tempo final. E é por isso que o que Cristo prometeu fazer neste tempo final, ou faz por meio de sua manifestação, através de seu anjo mensageiro neste tempo final. E nos fala por meio de seu anjo mensageiro todas essas coisas que breve devem acontecer. E disse em Apocalipse 22, versículo 6, e disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por quê? Porque é a palavra de Deus, a voz de Deus. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem envia? A seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nenhuma pessoa poderá compreender plenamente as coisas que devem acontecer neste tempo final, excetuando aqueles que estarão escutando a voz de Jesus Cristo através de seu anjo mensageiro, o qual é o enviado de Jesus Cristo e, consequentemente, é a voz de Jesus Cristo. É o profeta mensageiro pelo qual Cristo estará falando à sua igreja neste tempo final. É a voz de Cristo para o século 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E depois para toda a eternidade. É a voz de Jesus Cristo para o sétimo milênio. Para este sétimo milênio, onde Cristo estabelecerá seu reino milenial. Porque este é o mensageiro dispensacional, que será o mensageiro da sétima dispensação. E tudo isto abrange o reino milenial com sua mensagem do Evangelho do Reino. O ensinamento que estará no glorioso reino milenial será o ensinamento de Jesus Cristo através de seu anjo mensageiro, com a mensagem do Evangelho do Reino, porque é a voz de Jesus Cristo para o sétimo milênio e para o século 21 até o século 30 e depois para toda a eternidade. Portanto, quem é de Deus ouve a voz de Deus nesse tempo final, como os filhos e filhas de Deus de eras passadas escutaram a voz de Deus, a voz de Cristo, através do mensageiro, onde Jesus Cristo esteve manifestado, se revelando a seu povo e chamando e juntando suas ovelhas de era em era. Vemos no livro do Apocalipse que a voz de Jesus Cristo é o anjo enviado pelo Senhor Jesus Cristo, o qual foi enviado a João para lhe dar a revelação do Apocalipse desta forma simbólica. E depois é enviado para a igreja de Jesus Cristo para lhe dar testemunho de todas essas coisas que breve devem acontecer.
E assim, abrir o entendimento e abrir as Escrituras, todos esses símbolos apocalípticos, para que possamos entender claramente e termos assim um conhecimento claro de todas essas coisas que breve devem acontecer e estarmos escutando assim a voz de Jesus Cristo por meio de seu enviado, por meio de seu anjo mensageiro, através do qual Cristo estará manifestado, revelado, falando-nos todas essas coisas que breve devem acontecer. E é por isso que disse: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Destas coisas que breve devem acontecer. E foram essas as coisas que Cristo prometeu que nos daria a conhecer. Diz Apocalipse capítulo 4. Desculpem. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Cristo é a porta. E uma porta aberta no céu é a segunda vinda de Cristo. Essa porta aberta no céu. Ou seja, a revelação da segunda vinda de Cristo, sendo aberta essa revelação no céu. O sétimo selo sendo aberto no céu. Esse mistério sendo aberto no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Vejam que a voz de Cristo falando-nos desde o céu, nos disse: sobe aqui. E aonde iremos subir? Vamos subir na era da pedra angular, a era de ouro da Igreja de Jesus Cristo, a etapa final da Igreja de Jesus Cristo nesse tempo final no qual nós vivemos. E aí escutaremos a voz de Cristo, essa voz celestial, por meio de seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas essas coisas que breve devem acontecer. Viram que Cristo disse com essa voz de trombeta: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que breve devem acontecer. As coisas que acontecerão depois destas, depois das que já aconteceram em eras passadas. E agora, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, é por meio de seu anjo mensageiro que são dadas a conhecer todas essas coisas que breve devem acontecer. Porque neste anjo mensageiro, Jesus Cristo estará revelado à sua igreja, falando à sua igreja todas essas coisas que breve devem acontecer. Mas o seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um profeta, o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, no qual Cristo estará manifestado, falando com essa grande voz de trombeta todas essas coisas que breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no último dia, que é o sétimo milênio. Eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o princípio e o fim? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia. É a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor. É a voz de Jesus Cristo no sétimo milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem, já estamos no sétimo milênio. Se o deixarmos tal como ele está, para algumas pessoas e algumas nações faltam somente 8 meses para começar o sétimo milênio e começar assim o século 21. Mas para outras nações e outras pessoas, falta 1 ano com 8 meses para começar o sétimo milênio e, consequentemente, começar o último dia diante de Deus, que é o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos disse o apóstolo São Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, e o profeta Moisés também no Salmo 90 e versículo 4. Então, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem, já estamos no sétimo milênio já há muitos anos. Mas a humanidade não se deu conta de que já estamos no sétimo milênio se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem. Então, é para o sétimo milênio, o último dia diante de Deus, que Cristo vai ressuscitar os mortos crentes nele, que partiram, e vai transformar a nós os que vivemos, e que estaremos escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, a voz de Cristo por meio de seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas essas coisas, que breve devem acontecer neste tempo final. E quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quem é de Deus,
escutou a voz de Deus no tempo que lhe correspondeu viver. E agora correspondeu para nós viver nesse tempo final, para o qual Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Esta é a voz de Jesus Cristo por meio de seu anjo mensageiro, dando a conhecer todas estas coisas que breve devem acontecer. E é neste tempo final que os filhos e filhas de Deus estarão escutando a voz de Jesus Cristo por meio de seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas essas coisas que breve devem acontecer neste tempo final. É a voz de Jesus Cristo no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Essa grande voz de trombeta, ou trombeta final. A grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo pregada pelo anjo de Jesus Cristo, e dando-nos assim a conhecer todas essas coisas que breve devem acontecer neste tempo final. E quem é de Deus, neste tempo final estará escutando a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, por meio de seu enviado, por meio de seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas essas coisas que breve devem acontecer, e abrindo-nos assim todas as Escrituras, e abrindo-nos o entendimento para poder compreender todas essas coisas no programa divino, e assim estarmos atentos, escutando a voz de Deus. Se ouvires hoje a voz de Cristo, a voz de Deus, não endureça teu coração. Assim Deus nos disse por meio do apóstolo São Pedro e também São Paulo, e também nos Salmos, e também no Antigo Testamento em outros lugares. Não endureça teu coração, como o povo hebreu fez, que não escutou a voz de Deus por meio dos profetas que Deus lhes enviou e através dos quais Deus falou. E agora, vimos que Cristo esteve falando em Espírito Santo em todas essas etapas que já transcorreram. De Cristo até aqui, esteve falando em Espírito Santo por meio de seus mensageiros. E os que são de Deus escutaram a voz de Deus nessas etapas passadas. E para este tempo final, os que são de Deus, os filhos e filhas de Deus, que são identificados com a palavra de Deus para o tempo em que vivem. Porque é isso que os identifica, porque ouvem a voz de Deus para o tempo em que vivem. Os filhos e filhas de Deus desse tempo final estarão escutando a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, dando-nos a conhecer todas essas coisas que breve devem acontecer por meio de quem? De seu anjo mensageiro, de Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Vejam a forma simples em que os filhos e filhas de Deus são identificados com Deus, escutando a sua voz, através do mensageiro que ele envia para o tempo que corresponde aos filhos e filhas de Deus viverem, cada um na era que lhe correspondeu viver. E agora, neste tempo final, Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro, dando-nos testemunho de todas essas coisas que breve devem acontecer. E quem estará escutando esse anjo mensageiro? Os filhos e filhas de Deus. Ele é enviado para dar testemunho de todas essas coisas a todas as igrejas. Vem para todas as igrejas. Vem para todos os grupos. Vem para toda pessoa que crê em Jesus Cristo. E para os que ainda não creram, ele vem também para lhes dar testemunho de todas essas coisas, para que recebam a Cristo como seu Salvador e recebam a vida eterna. E assim, sejam identificados com Deus como filhos e filhas de Deus. E Deus identificá-los como seus filhos deste tempo final. Deus identifica seus filhos com sua palavra, com sua mensagem correspondente ao tempo que lhe corresponde. E os que escutam esta mensagem estão escutando a voz de Deus, a voz de Cristo, e são identificados como os filhos de Deus do tempo em que estão vivendo, e recebem o Espírito de Deus e obtêm assim o novo nascimento. E suas almas são de Deus. Estas almas são sementes de Deus. São filhos e filhas de Deus. Estas almas, ainda que estejam em corpos mortais, temporários e corruptíveis, mas logo teremos um corpo eterno e glorificado igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês, a promessa de Cristo em São João,
capítulo 6, para os que creem em Jesus Cristo como nosso Salvador. Se morrerem, não há nenhum problema. O que morre é o corpo físico. Diz em São João, capítulo 6, versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejam que o crente em Cristo, ainda que morra fisicamente, não está perdido. Ele ressuscitará num corpo eterno, no último dia, que é o 7º milênio. Mas em que ano do 7º milênio não sabemos. Mas quando acontecer a ressurreição, então veremos em que ano será realizado, e então diremos: vejam o ano que era a ressurreição dos mortos em Cristo, e consequentemente a nossa transformação, porque quando os vermos transformados, nós também seremos transformados, e teremos o corpo eterno, e glorificado igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E tudo isto é porque, sendo filhos e filhas de Deus, escutamos a voz de Deus, para o tempo em que nos correspondeu viver. Escutamos a voz de Cristo, bom pastor, por meio de seu anjo mensageiro, dando-nos testemunho de todas essas coisas que breve devem acontecer, e abrindo-nos assim o entendimento e o coração, para compreender todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final, as quais estão profetizadas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E assim, são identificados os filhos de Deus, recebendo a palavra de Deus. São os que escutam a voz de Deus, porque quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Cristo, numa ocasião em que uma mulher, estando numa atividade de Cristo, viu a Cristo atuando, fazendo maravilhas e milagres e pregando. Disse: bem-aventurados os peitos que mamaste. E sabem o que Cristo respondeu? Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus. Isto está em São Lucas, capítulo 11, versículo 28. Vamos ver se é aí. Disse, 27 e 28, disse: e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E agora, vejamos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 3, onde diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Por meio de quem? Por meio de seu anjo. E enviou a João desta forma simbólica. E é este mesmo anjo que Jesus envia para a sua igreja, quando disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então são bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Ouvem as palavras da profecia apocalíptica. Por quê? Porque esta é a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo enviada por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Enviado a João estes símbolos apocalípticos, e depois enviado para a igreja de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo envia o seu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. E então nos dá a conhecer esses símbolos apocalípticos, para que saibamos assim seus significados e as coisas que estão profetizadas nesses símbolos apocalípticos para este tempo final. E agora vejam vocês, onde está a bem-aventurança? Em escutar as palavras da profecia desse livro. Por quê? Porque estas são as palavras divinas, as palavras de Jesus Cristo, enviada por meio de seu anjo mensageiro, para a igreja de Jesus Cristo, neste tempo final. Também, em Apocalipse, capítulo 22,
nos diz no versículo 6 e 7, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por quê? Porque é a palavra de Deus, a voz de Cristo. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por que são bem-aventurados? Porque estão escutando a palavra de Jesus Cristo por meio de seu anjo mensageiro e estão guardando essas palavras. Estão fazendo de acordo com essa palavra que Cristo lhes fala por meio de seu anjo mensageiro e estão obtendo assim a revelação divina para este tempo final. Agora viram quão simples que é escutar a voz de Cristo. Sempre é por meio de um homem, de um mensageiro, que Cristo fala a seu povo, através do qual Cristo se manifesta, e chame junto a seus filhos, lhes falando a sua mensagem correspondente a cada era. E para nosso tempo a mensagem nos é dada por Cristo, por meio de seu anjo mensageiro. E esta é a mensagem do Evangelho do Reino, com a qual nos dá a conhecer todas essas coisas que breve devem acontecer. E assim, Deus identifica seus filhos do último dia, os identifica com sua palavra prometida para este tempo final. E, dando-nos sua palavra revelada para este tempo final, e os filhos de Deus, escutando essa palavra, recebendo essa palavra, são identificados como filhos e filhas de Deus. Deus identifica os seus filhos com sua palavra. E quem é de Deus, ouve a voz de Deus. E vimos como a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo para esse tempo final, estará falando a seus filhos por meio de seu anjo mensageiro, que é enviado para dar testemunho de todas estas coisas que breve devem acontecer. Este é o último profeta que Cristo envia, e este é um profeta dispensacional. É a primeira ocasião em que Cristo envia a sua igreja, um profeta dispensacional. E o envia, e se manifesta por meio dele, e nos fala todas essas coisas que breve devem acontecer neste tempo final. E assim Deus identifica seus filhos com sua palavra, porque seus filhos ouvem sua voz. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Deus identifica seus filhos com sua palavra. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de como Deus identifica seus filhos. Deus identifica seus filhos com sua palavra. E seus filhos se identificam com Deus, escutando sua voz, escutando sua palavra prometida para o tempo em que vivem. Essa palavra que vem por meio do mensageiro, enviado por Cristo, para este tempo através do qual Cristo se manifesta e fala a seu povo, a sua igreja, a seus filhos em cada tempo. E para nosso tempo, vimos quem é o instrumento de Jesus Cristo através do qual Cristo estaria falando-nos todas essas coisas que breve devem acontecer. É o seu anjo mensageiro, seu profeta mensageiro, o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do reino. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e sobre mim também. E logo se complete o número dos escolhidos de Deus. Logo até os últimos dos escolhidos de Deus. Escute a voz de Cristo, dando-nos a conhecer todas essas coisas que breve devem acontecer. E seja chamado e juntado no corpo místico de Cristo. E se complete o trabalho de Cristo como intercessor no céu. E saia do trono de intercessão e faça sua reclamação. Reclame tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. E ressuscite os mortos em Cristo, e a nós nos transforme, e depois nos leve para a ceia das bodas do Cordeiro no céu, para a casa de nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Para mim foi um privilégio estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho de Deus identifica seus filhos com sua palavra. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E todos tenham uma ótima noite.